Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Aleluia! Glória a Deus, exaltado e glorificado seja para sempre o nome do nosso Deus, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que nos abraça. Esse é o Deus que amamos, esse é o Deus que servimos. Esse é o Deus que vai abrindo portas, que vai nos ensinando dia após dia a segui-lo, a adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso que ele nos deu mais um dia de vida, uma manhã gloriosa, o fôlego de vida, pois é ele que habita dentro do nosso coração. É ele que faz florescer, renascer e restaura em nós a alegria, a fé, todos os dias. Aleluia. Obrigada, Senhor, pois até aqui tu tens nos sustentado. Venha, Senhor, e toma o teu lugar na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. Em nome de Jesus. Aleluia. E o devocional do dia de hoje, do dia 10 de dezembro, encontra-se em Isaías 52, versículo 7, que diz assim: Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Isaías 52, versículo 7. Há pessoas nesse exato momento que estão deixando tudo para trás. A família, o conforto de um lar, a segurança, o emprego, saíram mundo afora para pregar as boas novas da salvação. Jesus disse que não há atalhos, pois ele é o único caminho que leva o homem à salvação. E esses pregadores e pregadoras estão convencidos de que é preciso continuar anunciando esse evangelho aos que precisam e querem ouvi-lo. Sabemos de casos de pregadores que são presos por pregarem em países muçulmanos, em países comunistas, em regimes militares e em diversos lugares onde Jesus e seu evangelho não são bem-vindos. Mas eles acreditam que Cristo se alegra com esse esforço e dará a cada um prêmio incomparável. Que rei algum poderá lhe dar. Aleluia. Essas pessoas são as pessoas, são os nossos irmãos perseguidos, que dão a vida para pregar o evangelho. Proclamam o evangelho não apenas por falar, mas com sua vida, por gesto de abandonarem muitas vezes, deixarem para trás sua família, dinheiro, família de muitas vezes com posses. E quando aceitam o cristianismo, a própria família vai lá, derruba e toca fogo na casa. Isso é, se eles não estiverem dentro. Porque por meio da sua fé, por meio da intolerância, por meio de não acreditarem em Jesus Cristo, estão tocando fogo em nome de uma religião que não é a correta, que não é Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos ensina que Jesus é o verdadeiro caminho,
Só Jesus cura, só Jesus salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a religião nos ensina que há vários caminhos que nos levam a Jesus. E isso não é verdade. O que nos leva a Deus é só Jesus. Jesus é o caminho, ele é a verdade e é a vida. E aqueles que pagam um preço para anunciar a verdade do Evangelho, são belos, como diz aqui em Isaías, que isso já era profetizado por Isaías, como seriam os pés daquelas pessoas que estavam anunciando o Evangelho. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quer dizer, como são belos os pés das pessoas que anunciam a palavra de Deus, a salvação, que proclamam a paz em meio à guerra, que está firme, e isso nós temos que estar. Todos os dias nós guerreamos contra o inferno para nos mantermos em pé, firmes e não negarmos a palavra do nosso Deus. Proclamamos a paz, que trazem as boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Sião significa eu, você, que fomos alcançados pelo Evangelho um dia. Sião significa aquelas pessoas a qual Deus ainda vai lhe usar para levar aquela pessoa que ainda não conhece nosso Deus. Sião é aquela pessoa ainda que vai ser alcançada pelo Evangelho, pelo amor, pela paz, pela fé, que vem reinar. E muitos vão alcançar a salvação por meio de você que está se deixando ser usado pelo próprio Deus para, através de você, o Evangelho ser pregado, o Evangelho ser anunciado e espalhado. É por isso que Isaías diz que os pés daqueles que anunciam as boas obras, que anunciam o Evangelho, são os belos pés aos montes. Por quê? Porque a caminhada ela é dura, mas aos olhos do nosso Deus é uma caminhada muito bonita, né? As pessoas que proclamam a paz e trazem as boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião, que dizem ao ímpio, que dizem ao incrédulo, ao ateu: o Senhor, o seu Deus reina, o nosso Deus reinará. E faz com que os olhos caiam as escamas do engano. Sião significa aquelas pessoas que não conhecem e vão conhecer através de nós o Evangelho, o cristianismo, que cura, que resplandece, que nos enche os olhos. E é um privilégio servir ao Senhor, pois muitos são chamados, mas poucos dão ouvido à voz do nosso Deus. Amém? Pai, peço pelos missionários, Senhor, que saíram pelo mundo afora, que saíram pelo mundo deixando sua família, sua casa, seu trabalho, que o Teu Espírito Santo visite cada um deles, dando-lhes, Senhor Jesus, o que eles precisam: alimento, moradia, conforto espiritual. Supre, Senhor, as suas necessidades. Supre, Senhor Jesus, as necessidades de cada um que faz a Tua obra, que levanta cedo, Senhor, que tem a disponibilidade, tem o amor no coração para permitir-se ser usado, Senhor, pelo Teu amor. Deus vai tocando os corações. Tira de nós, Senhor, toda soberba. Tira de nós, Senhor, todo o amor que nos leva a olharmos somente para o nosso umbigo. Muitas vezes olhamos só pela nossa casa, pai, mãe, filhos, nossas famílias sanguíneas. E não estamos olhando para o nosso próximo, que também é os nossos irmãos. E é a nossa família, consequentemente, depois daquele ato Teu naquela cruz, Senhor. Tira, Senhor Jesus Cristo, os nossos olhos só dos nossos próprios interesses. Tira, Senhor, muitas vezes queremos ver só o nosso próprio umbigo da nossa casa. E esquecemos também, Senhor Jesus, que todos aqueles que estão perto de nós são também nossos irmãos.
e precisam ser, Senhor, afagados, precisam ser, Senhor Jesus Cristo, termos amor por eles. Precisam ser, Senhor Jesus, tomados pelo teu amor. Deus nos ensina a amar, assim como tu nos ama, assim como Deus nos amou a ponto de dar o seu próprio filho, o único filho unigênito, para que fosse morto naquela cruz. Por amor, Senhor Jesus, àqueles que estavam vivos e aos que ainda vinham. Isso significa que somos nós que vivemos pela graça. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Senhor. Tira de nós aquilo que não te agrada. Nos dá, Senhor Jesus, humanidade, amor próximo, todos os dias, a ponto de irmos anunciar o teu evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus, eu coloco tudo e todas, Pai, no teu altar. Todos os meus irmãos, toda a minha casa, todos os que estão orando e aprendendo comigo da tua palavra agora. Todos os que estão recebendo em suas casas, no seu trabalho, essa palavra, Senhor, que cura, que limpa, que transforma e eleva para o céu. Obrigada, Senhor. Vai abençoando, Senhor, toda a Sião. Vai abençoando os teus pastores, as tuas igrejas, teus obreiros, todos, Senhor Jesus, que estão querendo fazer e estão fazendo a tua obra. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Eu sou sua irmã em Cristo, Morgana Kelly. Que o Senhor venha te abençoar poderosamente. E esse foi o Devocional Luz do dia de hoje. E se amanhã, se o Senhor permitir, eu volto em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Aleluia.